Oi pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar um pouquinho sobre um dos termos essenciais da oração, o sujeito. Só para relembrar, uma oração é uma frase que apresenta um verbo. Se você perdeu a aula de introdução à sintaxe, dê uma olhada no meu vídeo anterior. Nele eu explico melhor os conceitos de frase, oração e período. Bom, se toda oração apresenta um verbo, esse verbo geralmente está relacionado a um sujeito, ou seja, a um ser que realiza ou recebe a ação verbal. Assim, o sujeito é o ser de quem se fala na oração. Veja, Fernanda ensina gramática. Nessa oração, Fernanda é o sujeito que realiza a ação verbal, a ação de ensinar. Observe este outro exemplo. Isa e Gi foram convidadas para o plantão. Nessa oração, o sujeito recebe a ação verbal. Agora que você já entendeu que o sujeito é o ser de quem falamos na oração, vamos seguir para as classificações do sujeito, que são 5. O sujeito determinado simples é aquele que conseguimos identificar na oração e que só possui um núcleo, como no primeiro exemplo. Fernanda ensina gramática. Fernanda é o núcleo único do meu sujeito. No segundo exemplo, entramos em contato com outro tipo de sujeito, o sujeito determinado composto, que é aquele que eu consigo identificar na frase e que tem mais de um núcleo, diferente do sujeito simples. Olha só, Isa e Gi foram convidadas para o plantão. Nesse sujeito, tenho 2 núcleos, Isa e Gi. Atenção, jamais teremos mais de um sujeito numa oração. O que temos aqui é um sujeito composto com 2 núcleos. E também se atente às palavras no plural. Na oração, as alunas aprendem rapidamente, o sujeito as alunas é simples, mesmo sendo plural, pois só apresenta um núcleo identificável. Seguindo para a próxima classificação, temos o sujeito determinado desinencial, antigamente chamado de sujeito oculto ou elíptico. Nesse caso, conseguimos detectar a pessoa do discurso pela terminação verbal, ou seja, pelo final do verbo. Observe este exemplo. Acabei a tarefa de inglês. Quem acabei a tarefa? Eu acabei, pois na conjugação do verbo acabar, a terminação "ei" indica a primeira pessoa do singular, eu. O sujeito indeterminado é a 4ª classificação. Esse tipo de sujeito é marcado pela impossibilidade de identificação do sujeito. Olha só, pegaram meu estojo. Nesse exemplo, sabemos que alguém pegou o estojo, mas não sabemos dizer quem foi, por isso usamos o verbo na 3ª pessoa do plural. A última classificação do sujeito é justamente o sujeito inexistente. Isso mesmo, existem orações que não têm sujeito, ou seja, em que ele é inexistente. Por isso, ele recebe esse nome. Isso ocorre quando 1. O verbo expressa um fenômeno da natureza, como chover, ventar. 2. O verbo haver é usado com o sentido de existir ou para indicar tempo decorrido. E 3. Quando o verbo fazer é usado para indicar tempo decorrido. Veja os exemplos. 1. Chove muito nessa cidade. 2. Não haverá aulas hoje. Ou, cheguei a 10 minutos. E 3. Faz muitos meses que o vírus surgiu. Nos casos explicados anteriormente, costuma-se dizer que os verbos são impessoais, ou seja, não apresentam sujeito. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Lembrem-se de deixar sua curtida e seu comentário. Um beijo e até a próxima aula com muita animação!